E então, será que tem alguma diferença entre o vínculo construído entre o pai e os filhos, o vínculo construído entre a mãe e os filhos, mais especificamente se for o pai com as filhas ou a mãe com os filhos? Vamos entender então um pouco mais dessa conversa aqui toda, porque eu acho que tem algumas coisas que a gente acaba confundindo por aí e eu quero muito ter essa conversa com você aí pra gente elaborar um pouco mais sobre toda essa confusão, tá legal? Mas antes, aquele recadinho de sempre, né? Se você gosta dos meus vídeos aqui, se inscreva no meu canal. Se você gosta de conteúdos assim, vê se você está com o sininho ativado aí também e já deixa o seu like, porque me ajuda a divulgar esse meu vídeo para mais pessoas dentro da plataforma do YouTube, tá bom? Posso contar com a tua ajuda? Bom, a ideia para essa conversa aqui que eu queria ter com vocês hoje aí veio de uma DM que eu recebi lá no Instagram. Então, inclusive, já fica aquele lembrete, né? Se você quer acompanhar, vai lá no @Thiago Queiroz, lá no Instagram, que é onde eu posto sobre a minha rotina, sobre os meus filhos, minha relação com a Anne. Então você fica lá por dentro e inclusive pode mandar mensagens e perguntas que podem virar conversas e conteúdos por aqui, tá bom? Mas eu vou ler logo aqui para você então. Tiago, boa noite. Boa, essa pessoa aqui é precisa, porque eu tô realmente gravando esse conteúdo aqui às 11 da noite, depois que todo mundo já foi dormir, então é boa noite mesmo. Vocês são incríveis, adoro sua família. Pode me tirar uma dúvida que eu não sei se já te perguntaram? Por acaso você sente diferença no apego entre pai e mãe dos filhos, sendo eles meninos ou meninas? Menino mais apegado à mãe na primeira infância e menina ao pai? Porque eu discuto isso com o marido, porque tem um menino e ele é super apegado a mim. E sempre que eu vejo as meninas, as minhas amigas dizem que são apegados ao pai. Vou perguntar para a Anne também. Então essa pessoa aqui ela já foi ali fazer o fact-checking para entender o que a Anne tem a dizer. Imagino que ela vai dizer alguma coisa parecida com o que eu vou falar aqui, porque é uma coisa que a gente conversa bastante aqui em casa. Então, assim, uma coisa que a gente precisa entender é o contexto histórico de todos esses estudos com relação a apego, a vínculo, que vieram lá de trás, todas as relações entre mãe e bebê, principalmente, por que era sempre tão focado na mãe. Então a gente precisa entender esse contexto e trazer para os dias de hoje, beleza? Naquela época, como ainda é hoje, né, infelizmente, mas assim, naquela época era ainda mais presente a figura materna como a única figura de cuidador, né, cuidadora principal daquele bebê, daquela criança. Então, obviamente, a maioria dos estudos iam ser feitos utilizando ali a presença daquele par mãe e bebê, né? Principalmente aqueles estudos que mostram um pouco mais da relação, como que o vínculo é construído durante essa primeira infância, tá? Hoje em dia, a gente já sabe que isso não é papel só da mãe. Esse papel deveria ser de todos aqueles que são os pais da criança, né? Então, assim, os cuidadores principais, e a gente acaba estendendo esse conceito também, entendendo que a avó, por exemplo, faz parte da família, no sentido de que existem famílias diversas em que a avó está ali com o neto e ela que cuida e educa aquele neto. Então, existem N formações diferentes de famílias e a gente precisa adaptar isso para o contexto de hoje, tá? Então, assim, não é a mãe que vai ter. Isso é uma coisa, inclusive, que eu já falei no passado. Eu quero, antes de me adentrar aqui nessa história da relação de pai com menina e mãe com menino, mas eu quero antes me trazer essa concepção, principalmente, do que a gente pode entender de relação mais forte entre o pai e a mãe. Com relação aos seus filhos, né? Ou seja, é muito mais entendido e percebido pela sociedade, com as pessoas, com seus amigos e com você mesmo, talvez que a mãe tenha um vínculo muito mais forte, um vínculo muito mais intenso, mais seguro com o seu filho, com o seu bebê, em especial nos primeiros anos de vida. E por que isso acontece? É porque a mãe tem um tempero especial? Não. É porque ela é, de fato, a cuidadora principal daquela criança, ou seja, ela está ali presente a maior parte do tempo para aquele bebê, para aquela criança, atendendo às demandas, sendo esse porto seguro emocional, ou seja, está acolhendo, está dando colo, está dando alimento, sabe, tá oferecendo todo o suporte que aquela criança precisa. E quando você atende de uma forma muito consistente essas necessidades do seu filho, você está fortalecendo e tornando cada vez mais seguro e próximo esse vínculo que se constrói com o seu filho. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria dizer, ou seja, não é porque é mãe que obrigatoriamente vai ter um vínculo mais forte com os filhos, independente do gênero deles, tá? Porque é o pai. Não, é porque o pai, na verdade, na maioria das vezes, ou ele não tá nem aí para o Brasil, né? Assim, a gente sabe disso, vamos falar a verdade aqui, os pais, infelizmente, ainda não estão chegando junto com relação às suas reais responsabilidades no cuidar dos seus filhos, né? A gente sabe disso, é uma coisa que a gente luta, eu venho lutando já há 10 anos falando sobre isso e, né, construindo enfim,
criando conteúdo aqui na internet, mas a gente sabe que isso é um ponto. A gente sabe também que existem também, enfim, configurações de famílias socioeconômicas em que vão obrigar aquele pai a ficar 14 horas fora de casa, seja porque é muito longe de onde eles moram até o trabalho daquele pai, ou por causa da própria rotina de trabalho daquele pai, que é uma rotina muito extensiva. Então esse pai dificilmente tem horas para conseguir ver os filhos acordados durante a semana. Então isso vai ter um impacto, obviamente, nessa qualidade de vínculo desse pai em comparação a essa mãe que, por vezes, ela fica em casa cuidando do filho, criando o filho, cuidando da família, cuidando da casa. Então, assim, esse trabalho, que é um trabalho invisibilizado, inclusive, ele existe, ele está ali e ele acaba sendo consolidado nesse vínculo que pode ser notado como um vínculo mais intenso, mais forte com o seu filho. É por causa disso. Não é porque a mãe sempre vai ter um vínculo especial, porque ela é diferente, porque ela, né, tem um tempero especial. Não é, tá? E aí a gente traz um pouco desse conceito de, tá, mas e toda essa história de que o pai, ele é mais próximo da filha e a mãe é mais próxima do filho? Existe toda uma explicação, né, com relação ao complexo de Édipo, se você for olhar ali a gênese da psicanálise proposta pelo Freud e tal. E eu não quero me adentrar nessa teoria para não ficar um negócio muito assim, né, caramba, difícil de entender, mas o que eu queria dizer é que, assim, durante muito tempo, isso era uma coisa que se falava com muita intensidade. Ainda se fala muito hoje em dia, né? Mas o que eu quero focar nessa conversa aqui é que a gente precisa ter uma leitura crítica sobre as coisas, né? Não é porque alguma coisa foi dita décadas atrás que ela vai ser verdade escrita em pedra para sempre, que a gente pode entender de outras formas e fazer novas leituras, sobretudo críticas, e atualizando dentro do contexto que a gente vive com as coisas que a gente sabe hoje em dia. E uma coisa que a gente sabe hoje em dia é o quê? Que a sociedade na qual a gente vive é extremamente machista. E ela sempre vai fazer esse tipo de associação, que o pai, ele não vai conseguir lidar bem com o filho, porque ele vai estar num lugar de disputa, ele vai tentar botar aquele filho para ser um sucessor dele, ele vai ter que ser duro com aquele filho para poder forjar aquele novo homem que está ali. Então, se você pensa nessa concepção do que um pai deveria fazer de acordo com o que a sociedade espera dele com o seu próprio filho, é de se esperar que esse filho não crie um vínculo tão forte assim com o seu pai. Percebe? É de se esperar que esse menino, ele vá recorrer de fato à mãe, porque é o único ponto de seguro ali que ele vai poder recorrer e vai poder pedir colo e chorar e pedir ajuda. Assim, eu tô falando obviamente de uma forma muito genérica, né? Daqui a pouco vai ter pessoa me falando, mas aqui na minha casa era diferente, meu pai era muito mais próximo e eu sou menino, não sei o quê. Tá, gente, a gente tá falando de uma forma generalizada, olhando a sociedade como um todo, tá bom? E você sabe muito bem que talvez o seu caso não seja esse, ok, talvez esse vídeo nem seja para você, mas a gente precisa lembrar que, na maioria das vezes, é esse o desenho que se tem, tá? Então, assim, é o pai que vai precisar ser mais bruto com o filho para ele, né, crescer e ser um homem exemplar e tal, e ele acaba falhando muito nesse quesito de ser o apoio emocional para o próprio filho. Por outro lado, a gente tem uma outra concepção que é bastante problemática, que é aquela de quando vem a menina já é posta na vida desse pai como a sua princesinha, né? Ou seja, quando esse pai ganha um filho, menino, esse pai não olha para o filho como um príncipezinho, como o seu reizinho, como o seu chuchuzinho, não vai olhar. Ele vai olhar como o meu sucessor, que eu preciso educar, que eu preciso ensinar, que eu preciso mostrar, e precisa ser duro, tarará, e preciso treinar, como se fosse, sei lá, um treino para um campo de guerra. E a gente, por outro lado, vê que quando esse pai recebe uma menina, inclusive as piadinhas que se recebe, né? Esse pai recebe, eu já ouvi assim de outras pessoas também, de quando esse homem vai ter uma filha, são piadinhas bastante horríveis, toscas e, enfim, deploráveis, né? Eu não vou nem repetir aqui porque eu não quero repetir esse tipo de coisa aqui, mas você sabe muito bem do que eu estou falando. Então, assim, a gente sabe como que a sociedade se põe e impõe no pai a forma como ele vai se relacionar com o filho ou com a filha. Então, de novo, a filha, quando está ali chegando para ele, vai ser a princesinha. Esse pai vai fazer tudo por ele. Todo mundo diz que a menina é mais próxima do pai, porque a menina busca no pai, porque a menina rejeita eventualmente a mãe, porque a menina está rivalizando com a mãe, disputando com a mãe. De novo,
Tem um aparato de estudo ali por trás do complexo de Édipo, que é uma das etapas de amadurecimento da criança, né? Então, assim, ok, a gente entende isso, mas olhando para essa visão mais, vamos dizer assim, contextualizada, entendendo como é que a sociedade se põe, a gente precisa perceber o problema que é isso, né? Ou seja, eu, para minha filha, eu tenho que ser o rei da minha filha, eu tenho que fazer tudo por ela, eu tenho que dar muito amor, e pro meu filho não, tem que dar treinamento militar. Então isso é problemático. É por isso que eu não acredito que o vínculo que um pai tem com a filha é diferente do vínculo que um pai tem com um filho. Agora que eu falei um pouco de uma forma mais geral, eu vou tentar trazer para o meu exemplo próprio aqui, ou seja, eu tenho 2 meninos e 2 meninas, né? Eu tenho o Dante e o Gael, que são os meus filhos mais velhos, e a Maia e a Cora, que são as minhas filhas mais novas. Eu nunca percebi que eu tinha um vínculo mais forte com as minhas filhas do que com os meus filhos. Nunca percebi isso. E talvez até pelo fato de eu ter sido pai de meninos antes, eu pude desconstruir muita coisa ao longo desse momento, desses anos todos, para entender qual que era o meu papel ali de ser um porto seguro emocional para os meus filhos. Então, sim, eu choro na frente dos meus filhos, eles buscam o meu colo quando eles estão com medo, quando eles estão, né, tristes, eles me dão um abraço, me dão um beijo, a gente tem uma relação de carinho muito forte, uma relação de cuidado, de afeto, de toque, de abraço, sabe? De dar bom dia e dar um abraço apertado, de dar boa noite, dar um beijinho, sabe? Então, assim, eu tenho isso desde que eles nasceram com eles. E isso não é diferente do que eu tenho com as minhas filhas. É claro que a relação, por exemplo, com a Cora, ela é um pouco diferente, ela ainda é... Não dá pra gente ter uma definição muito clara, porque ela é um bebê, né? Ela acabou de fazer 2 anos, então ela ainda está vivendo um vínculo mais forte com a própria mãe, justamente por conta da presença da mãe mais perto, e o fato da Anne poder atender todas as demandas da Cora, né? Ou seja, a amamentação é uma coisa que eu não posso atender essa demanda, e a Anne atende. Então, isso daí faz com que o vínculo delas seja diferente do meu. Mas se eu pegar, por exemplo, a Maia, que já tem 5 anos e ela está desmamada há bastante tempo, e ela está independente, autônoma já há bastante tempo, eu percebo que eu tenho um vínculo muito forte com ela, de carinho também, de cuidado, de brincadeira, de lutinha também, que é uma coisa que as pessoas acham que os pais só podem brincar com os meninos e não com as meninas, mas que não é nada diferente da relação que eu tenho com os meus filhos. De cuidado, de carinho, de afeto, sabe? De brincadeira, de ouvir, de reconhecer, de ajudar a identificar os sentimentos. Então, assim, para mim não há essa diferença. E eu vejo isso na minha própria família. E essa diferença, ela não existe justamente pelo fato de que eu nunca pensei que eu deveria agir diferente com eles no trato ali da relação, do afeto, por causa do gênero deles. Então, acho que essa é talvez uma das maiores desconstruções que a gente tem que fazer enquanto homem, enquanto pai, nessa sociedade na qual a gente vive, porque não dá pra gente continuar pensando dessa forma. E a gente só vai atrapalhar a vida dos nossos filhos, das nossas filhas, se a gente continuar vivendo dessa forma. Então, assim, é muito libertador perceber que eu posso sim ter uma relação de afeto, de carinho, de amor profundo com os meus meninos, ao passo que eu também posso ter com as minhas meninas, e que eu posso, sei lá, brincar de lutinha e de coisas mais brutas também com as minhas filhas. Então eu acho que esse que é o resumo da história. Dá pra gente construir uma coisa diferente. É o que eu tenho vivido aqui ao longo de todos esses anos, e eu espero muito que você aí, que esteja ouvindo, talvez você seja pai, consiga perceber isso e falar assim, poxa, faz sentido o que ele está falando. Eu acho que talvez eu devesse estar mais próximo do meu filho do que eu estava antes. Talvez oferecer mais desse afeto, desse carinho, do que eu ofereço em relação à minha filha. Então, assim, se você está nesse momento e percebeu isso agora, tá tudo bem, tá? Nunca é tarde para mudar, sabe? Então, assim, você pode começar a ser mais carinhoso com o seu filho. Você pode começar a falar com ele, dependendo da idade, né? Tipo, poxa, filho, sabe, eu queria que a gente mudasse como a gente se relaciona, sabia? Queria que a gente pudesse estar mais perto, ser mais carinhoso, você ficar no meu colo, a gente ficar mais junto, a gente conversar mais, ler mais junto, sabe? Então, assim, é só partir de você essa iniciativa, e o seu filho com certeza vai adorar isso, tá? Ele não vai... Ele pode até estranhar no início, porque assim, não era o que ele tinha antes, mas ele com certeza vai adorar essa mudança. Não tem como uma criança não gostar de um pai que esteja mais presente afetivamente do que antes. Então, assim, nunca é tarde para mudar.
E eu tenho certeza que você vai ver como é lindo construir uma relação dessas também com um menino. E que não tem nada a ver com o fato de ser menino e menina, sabe? Essa relação assim que eu acho super nada a ver, tá bom? Bom, e agora é com você. Eu queria muito saber o que você pensa sobre isso, como é que tem sido a sua vivência, o que você tem observado na sua própria família ou nas famílias ao redor de você. Me conta aí nos comentários que eu vou adorar saber. Me manda DM lá no Instagram se você quiser, se você preferir, ao invés de escrever aqui. Então vai lá também. Enfim, me contacta de alguma forma e me mostra o que você está vivendo e percebendo aí, tá bom? E com isso eu vou ficando por aqui, mas antes, é claro, fazer aquele pedido de sempre, né? Você pode me ajudar a manter essa produção de conteúdo. Olha quanta coisa eu produzo, há quantos anos, e você pode ir lá fazer a sua parte no apoia.se/paizinho, que com apenas R$ 15 por mês você se torna apoiador do meu projeto, tá bom? Então assim, a gente vai estar junto ali. Você pode achar que é pouca coisa, mas assim, faz muita diferença quando tem muita gente apoiando, então conto com a sua ajuda e principalmente você ganha acesso ao nosso chat de apoiadores secretos que está lá no WhatsApp. Você vai lá e ajuda e participa, pode enviar dúvidas, pode também participar das discussões que aparecem por ali, que às vezes até viram outros conteúdos aqui na internet. Então vamos lá, vem comigo e a gente vai se ajudar. Com isso então, vou ficando por aqui. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.